Se você percebeu que a internet da sua casa está com lentidão, não está recebendo toda a velocidade contratada nos dispositivos que suportam a velocidade, por exemplo, um PC cabeado, um notebook cabeado, celulares mais modernos com conexão Wi-Fi 6, esses dispositivos recebem toda a velocidade que você contratou. Mas quando você faz um teste de velocidade, está chegando bem menos. Por exemplo, na maioria dos casos, quando o cabo de rede, o cabo Ethernet dá problema, fica travado ali no máximo em 95 MB. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como identificar se o problema está dentro da sua casa, no cabeamento interno. Por exemplo, aqui na minha casa eu criei toda a infraestrutura utilizando um cabo como esse aqui, chamado CAT5E. CAT é de categoria. 5E é a categoria 5, o E de Enhanced, ou seja, esse aqui é um cabo avançado. Ele suporta velocidades contratadas de até 1 gigabit, ou seja, 1000 MB. Já se vão 9 anos que eu fiz o cabeamento interno aqui de casa totalmente com um cabo de categoria 5E. Se o cabo CAT5E estiver em boa qualidade, não tem problema, ele vai entregar essa velocidade contratada desde que ela seja de até 1 GB. Porém, com o tempo, esses cabos aqui tendem a dar problema, principalmente lentidão ou quedas de conexão, e ele precisa ser substituído. Por exemplo, esse daqui já tem quase 10 anos. Porém, o que eu fiz dessa vez? Ao invés de substituir por outro cabo novo, mesmo que seja de qualidade, de marca boa, da categoria 5E, resolvi subir ele de categoria, comprando um cabo CAT6, ou seja, categoria 6. Esse aqui é um cabo mais robusto, mais resistente, e ele aguenta velocidades contratadas de até 10 gigabit, ou seja, 10.000 MB. Aqui no Brasil, as operadoras, a maioria delas ainda estão com planos de até 1 GB. Tem a TIM que vende até 2 GB, a Vivo vende 2 e 10 GB. Porém, não é em todo lugar que tem. São poucos bairros, poucas ruas. Então, esse cabo aqui eu vou substituir a rede interna por ele, categoria 6. E isso já vai me deixar preparado para as ultra velocidades que chegarão nas operadoras no futuro. E como esse cabo ele é mais resistente, mais robusto, ele tende a durar muito mais do que 10 anos sem acontecer lentidão ou quedas. Caso você queira adquirir um cabo como esse daqui, você pode comprar sem sair do vídeo através do YouTube Shopping. Irá aparecer um QR Code na sua tela. Pegue o celular e leia esse QR Code, caso você esteja assistindo o vídeo pela TV. Se estiver assistindo pelo celular ou pelo PC, você pode clicar no título do vídeo e vão aparecer na descrição os links dos produtos e você pode comprar na sua loja favorita, porque o YouTube Shopping tem várias lojas parceiras. Então vamos lá, agora eu vou mostrar como identificar se o problema está nos cabeamentos internos e também vou mostrar substituindo aqui o meu cabeamento para vocês verem como é feito. Aqui está o modem roteador da minha operadora. Aproximei a imagem aqui para vocês verem, ó. Está saindo a fibra e vou mostrar que do outro lado sai o cabo de rede, que distribui para meus outros roteadores Wi-Fi Mesh, que vão mandar Wi-Fi para a casa inteira. Agora vocês estão vendo os cabos que saem do modem da minha operadora e vão distribuindo Wi-Fi pela casa. São esses dois cabos azuis, são 3 canaletas, reparem na canaleta do topo, a que está em cima. Esses cabos azuis passam por dentro dela, chegam até aquela tomada ali, um distribui para uma tomada que vai até o meu estúdio e tem um cabo azul descendo, esse que vocês estão vendo, que ele também envia sinal do modem da operadora para essa torre Wi-Fi Mesh que eu tenho aqui da TP-Link, e aí ela redistribui para o estúdio. Por exemplo, vocês estão vendo aí, ó, o conector azul recebe o sinal de internet do modem e esse de conector amarelo de cor cinza, ele vai enviar sinal dessa torre branca Wi-Fi Mesh da TP-Link para a outra torre que está no meu estúdio, porque são 2 torres, então elas vão criar juntas uma conexão de Wi-Fi só, com o nome de rede só e uma senha só para a casa inteira. Como eu acabei de mostrar para vocês, lá na sala não tem uma torre branca Wi-Fi Mesh da TP-Link? Dela não sai um cabo de ponta amarela e cor cinza distribuindo internet para uma tomada? Então, de lá para essa tomada aqui são 30 metros. E esse cabo azul Ethernet aí que está entrando numa canaleta está recebendo sinal daquela primeira torre branca que está na sala. Aí ele sai aqui na outra ponta dessa canaleta aqui no estúdio e vai chegar até a segunda torre branca da TP-Link Wi-Fi Mesh, que é essa daqui.
E aí atrás dela fica ligado o cabo azul, recebendo o sinal da primeira torre lá da sala. E esse cabo branco está levando internet cabeada para o meu PC. Porém, esse cabo azul, ele está dando defeito. A internet que eu tenho contratada são 600 MB. Mas do nada, tem alguns dias que cai para 95 MB e não sai disso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar o cabo azul e colocar ele de volta. Ela fica piscando sem sinal, ó. Aí eu coloco ele de volta, espero ficar com a luz branca de novo. E aí eu vou fazer o speed test e aí volta para 600 MB. Ou seja, esse cabo azul está com defeito. Já tem muitos anos que ele está instalado aqui. Então por isso que eu decidi fazer a troca. Eu identifiquei que o problema é nele. Então, para fazer a investigação de onde está o problema, eu conectei o meu celular no Wi-Fi 6 do roteador da operadora. Agora eu vou fazer um speed test. Se ele me entregar a velocidade contratada, o problema não está na operadora. Aí, ó, está entregando mais de 800 MB da taxa de download. Então, bem mais do que o meu contratado, que é 600 MB. Então, já identifiquei que o problema não está no modem, não está no roteador da operadora. O upload ficou em 415 MB aí, por exemplo. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o Wi-Fi do modem da operadora para a minha primeira torre Wi-Fi Mesh da TP-Link, que fica na sala. O nome da rede dela é essa daqui, ó, testamos. Estando conectada nela, agora eu vou fazer um speed test nessa primeira torre que fica na sala, para identificar se o problema é aqui. Bom, já vi que não é, porque está me entregando aí a velocidade contratada, ó, 615, 620 MB, está acima do meu contratado na taxa de download e mais de 400 MB na taxa de upload. Então, o problema também não está na primeira torre Wi-Fi Mesh da TP-Link que está instalada na minha sala. Então, se o problema não está no modem roteador da operadora, se o problema não está na minha primeira torre Wi-Fi Mesh instalada na sala, então eu tenho que seguir para o estúdio, né? Para ver se o problema está lá, porque na sala não está. Então, agora eu conectei no Wi-Fi da torre da TP-Link que fica no estúdio e vou fazer o speed test. Olha aí, ó, não chega a 100 MB. Tá 91, 92, 90, 93. Então já identificamos que o problema está aqui dentro do estúdio. Ou o problema é o cabo de rede que está fornecendo sinal para a torre que está no estúdio, ou o problema é a torre. 92 MB de download, 93 MB de upload, aí testando pelo Wi-Fi. Agora vou fazer também um speed test no meu PC, que está ligado à torre do estúdio via cabo. Vou fazer um speed test no meu PC que está cabeado, não é pelo Wi-Fi, e vocês vão ver o resultado. Olha aí, ó, o teste de download não passa de 93 MB ali, ó, tá com limitação por conta do defeito do cabo. Agora o teste de upload também não passa de 93 para uma internet de 600 MB. Então, depois que eu mexer no cabo, vocês vão ver o que vai acontecer. Aqui é a parte de trás do roteador da operadora. Vocês podem ver que tem dois cabos Ethernet ligados lá, os dois de categoria 5E. Um com conector mais azul escuro, marinho, e o outro azul claro. Esse com a ponta azul claro está indo para o meu roteador Wi-Fi Mesh, que está aqui na sala. Esse que eu vou substituir por um cabo categoria 6 da cor vermelha. O trabalho vai ser aqui, ó, na canaleta. Quando for tirar para colocar, é um trabalho para colocar essa tampa de volta. Aí ele vai descer lá pela canaleta até chegar aqui na parte de trás do meu roteador Wi-Fi Mesh, que fica aqui na sala, distribuindo Wi-Fi para essa parte da casa. Pronto, fizemos a substituição de um dos cabos categoria 5E para um Cat6. Você está vendo aí da cor vermelha saindo do modem da operadora, e outros dois cabos azuis Cat5E entrando na canaleta. Eu reaproveitei os azuis para distribuir sinal de internet para outros pontos da casa, e esse vermelho está indo para a torre Wi-Fi Mesh da TP-Link, e dela vai sair um cabo com o conector amarelo e cor cinza, que vai distribuir o sinal para a segunda torre que está no meu estúdio. Agora falta substituir lá.
Pronto, já foi feita a substituição também do cabo antigo Cat5e pelo novo Cat6, esse aqui da cor vermelha, no estúdio. Está aqui ligado na tomada de internet, que tem 30 metros de distância e está interligada com a tomada de internet lá da sala. Então, como eu mostrei, sai um cabo de rede da primeira torre Wi-Fi Mesh da TP-Link lá da sala e ela interliga com essa tomada aqui. Então esse cabo Cat6 ele está instalado aqui, passa por dentro da canaleta e saindo aqui da canaleta ele vai passar por trás do móvel até chegar na torre TP-Link Wi-Fi Mesh do estúdio. Então já está instalado aqui, vocês podem ver aqui ó, o cabo vermelho Cat6 e o cabo branco, como já tinha mostrado, ele vai para o meu PC para distribuir conexão de internet cabeada, que para PC é melhor. Então agora, depois de fazer aí a troca, substituição do cabo, vou mostrar para vocês o resultado dos novos testes de velocidade. Primeiro vamos fazer um speed test no celular conectado à rede Wi-Fi do estúdio, que vem naquela torre branca Wi-Fi Mesh da TP-Link. Vou clicar aqui em iniciar para ver se solucionou o problema. Aí ó, está entregando mais do que o contratado. Como eu falei, eu tenho 600 MB. Aqui está chegando ó, 659, 660, ó, ficou em 659 no download. Agora testando a taxa de upload. Aí ó, vamos ver quanto que termina. 355. Então agora foi solucionado o problema com a troca do cabo. Vamos fazer um teste de velocidade novamente no PC? Vamos lá. Agora vamos repetir o teste no PC que está ligado pelo cabo de rede para ver se solucionou o problema da velocidade estar lenta. Latência 2 milissegundos, muito boa. Olha aí, ó, a velocidade toda chegando no PC agora, depois da troca do cabo Cat5e para o Cat6. Vamos ver quanto que vai terminar o teste de download. 792 MB, quase bateu na casa dos 800 ali. Agora o teste de upload, passando da casa dos 400 MB. Então vocês viram que fiz a investigação e fui descobrindo ali ponto a ponto onde estava o problema. Identifiquei o problema, que não era nenhum dos equipamentos eletrônicos com defeito, e era um cabo. Substituí esse cabo por um de categoria superior, que era o Cat5e, o antigo. Agora fui para o Cat6, mais robusto, mais duradouro e que aguenta muito mais velocidade, como eu falei lá no início do vídeo. Então solucionei o problema. Então fica a dica para vocês aí, como eu falei, interessados pelo cabo, você pode comprar aqui sem sair do vídeo pelo YouTube Shopping. Se você gostou desse vídeo e quer assistir outros com dicas como essa, clique no botão inscrever-se, se torne um inscrito aqui do canal. Ao lado desse botão tem um sininho, clique no sininho e marque a opção todas, porque todo vídeo que sair aqui no canal você receberá uma notificação avisando qual é o vídeo novo e já pode clicar para assistir. Agora eu vou deixar aparecendo aqui do lado outros vídeos para vocês assistirem. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.